Olá, graça e paz. Quero desejar que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, e quero compartilhar com você neste momento algumas palavras sobre um assunto muito interessante, que é o choro, que significa choro e ranger de dentes no Antigo e no Novo Testamento. E nesse momento queria que você estudasse a palavra de Deus junto comigo. Bem, amados, Jesus usou assim muitas figuras de linguagem para transmitir de forma poética vários ensinamentos importantes contidos assim no seu ministério para os seus discípulos e para o povo de forma geral. Por exemplo, quando ele precisou falar sobre a ansiedade da vida, ele acalmou seus discípulos, mostrando o cuidado de Deus, o cuidado assim que Deus tem para conosco. Aí ele disse o seguinte: olha, observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Está registrado lá em Lucas capítulo 12, verso 27. Então, quando Jesus fala sobre choro e ranger de dentes, ele também usa uma figura de linguagem, mas dessa vez, né, essa linguagem, essa figura de linguagem é uma figura poética, que, assim, digamos assim, é um pouco terrível em relação à condenação. Então, o que é que significa choro e ranger de dentes no Antigo Testamento? Bem, em primeiro lugar, nós vamos analisar aqui que nós temos aqui duas expressões quando se fala de ranger de dentes. Era uma expressão que já havia aparecido na Bíblia, lá em Jó, né, no capítulo 16, verso 9. Se você for lá verificar, eu vou ler para você o que diz, ó: na sua ira me despertou e tem animosidade contra mim rangeu os dentes e, como meu adversário, aguça os olhos. Então veja que o Novo Testamento já traz essa expressão, né? Essa figura de ranger de dentes. Aqui nós temos a expressão sendo usada como sentido de uma manifestação de ódio de alguém, de alguém que está com ódio, né? Ou seja, esfregar os dentes uns contra os outros é aquilo ranger, né? O ranger de dentes. Então, isso demonstra um ódio, demonstra uma ira, né, contra alguém. Então, o choro é uma expressão já conhecida mais de todas as pessoas. Ela indica algum tipo de sofrimento, né? O choro vai indicar um tipo de alguém que está sofrendo, ou até mesmo de quem está alegre, mas nesse caso aqui, nesse contexto aqui, é de sofrimento, de tristeza, de pesar. Em alguns casos pode ser usado como um choro de alegria, como já falei, mas o uso que Jesus Cristo faz aqui nessa expressão no Novo Testamento vai um pouco além desse significado de alegria. Então, o choro e ranger de dentes no Antigo Testamento, nós vamos fazer assim algumas observações nesse sentido de choro e ranger de dentes no Novo Testamento. Em um dos textos em que Jesus Cristo usa a expressão, temos a aplicação dela assim no contexto da condenação final, ou seja, de quando Deus aplicará essa justiça ou a sua justiça sobre as pessoas. Quem são essas pessoas? Essas pessoas que rejeitam o Filho de Deus, né? Que rejeita a sua palavra. Então veja o que ele diz lá no livro de Lucas, o capítulo 13, o verso 28. Jesus vai dizer assim: ali haverá choro e ranger de dentes,
quando vides no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós sereis lançado fora. Veja que a expressão é forte, né? Então, aqui a expressão que nós podemos observar é uma expressão de sofrimento, de desespero. Então, essas pessoas verão assim a condenação, elas vão passar por uma condenação, é o que o texto está nos conduzindo, que não haverá alguém para o socorrer. Esse é o sentido, né, do texto. Então, é como se uma pessoa cometesse um crime e fosse condenado por esse crime e tivesse que pagar uma determinada penalidade, mais ou menos por esse caminho. Só que essa penalidade é uma penalidade eterna, né, porque se trata de uma condenação espiritual. Bom, isso vai gerar, né, grande desespero nas pessoas, uma gravidade de pena, né, de comoção. Daí vem assim, tudo isso gera o texto, o uso, né, do choro, o ranger de dentes, que pode também assim ser aplicado como um grande ódio, um descontamento, a ira que uma pessoa está em uma determinada situação, está vivendo em uma determinada situação. Então, temos aqui, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um nível de aflição gigantesco, uma aflição que com certeza vai ocorrer com aqueles que o rejeitam como Senhor de sua vida, como Salvador. Eu quero avançar um pouco. Uma outra observação que eu quero trazer aqui para você é que em um outro texto da palavra, Jesus aprofunda os detalhes sobre esses que irão chorar e ranger, passar esse regimento, né, esse ranger de dentes. Então vamos ver, isso está registrado em Mateus, no capítulo 13 também. Olha o que diz, capítulo 13, verso 41 e verso 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Olha, a gravidade está se agravando, né? Ali haverá choro e ranger de dentes. Então você vê que Jesus Cristo agora avança com uma certa gravidade maior. Então essa expressão também vai aparecer em Mateus capítulo 8, versículo 12, Mateus 13, o versículo 50, você pode acompanhar depois, né? Eu não vou ler aqui, mas é o mesmo sentido. Você pode acompanhar, né? Em Mateus 22, verso 13, são vários textos, né? Mateus 24, 51 e Mateus 25, verso 30, quando ele está falando sobre o momento profético da vinda do Senhor. Então, o que mostra aqui, esses textos todos, mostra que Jesus usou várias vezes, né, mostrando aos seus discípulos ali naqueles momentos, e também aos seus ouvintes, que esse ensino deveria ter muito atenção, né, por parte de todas as pessoas. Então esse assunto não é só para um determinado grupo religioso, né? O objetivo de Jesus é que todos se voltassem para esse assunto, para focar nessa tão grande importância dessa questão de choro e ranger de dentes. Bem, então Jesus quis chamar a atenção, né, para esse terrível momento de condenação, que é assim uma condenação como se a pessoa tivesse já carimbada seu passaporte para o inferno, né? E pelas palavras, os textos que nós observamos aqui, não me parece assim uma coisa fácil, parece uma coisa assim realmente terrível, né? É o que a gente vai observar nisso aqui. Bom,
Jesus será algo carregado de justiça, da justiça de Deus, né? Mas que provocará um distanciamento do homem para com seu Deus, esse ato, né? E isso é o maior sofrimento, na verdade, né, da história bíblica, né? Que a Bíblia trata como uma morte, a terceira morte, que é a morte espiritual, que é o homem afastado de Deus, né? E gerando assim esse sofrimento, né? Então essa situação poderia provocar o choro e ranger de dentes, uma agonia, né? Que vai assim levando a pessoa à condenação, né? Na verdade, essa agonia vai levar a pessoa a uma determinada condenação. Então, nós podemos observar aí nesses textos que nós acabamos de passar para você, o que mais ou menos uma ideia do ranger de dentes, né, e do choro, que é diferente de você ter algum problema nos seus dentes odontológicos, o dentista ir lá resolver. O choro, que não se trata bem desse choro normal, mas sim essa separação do homem com Deus. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre essa tão importante palavra, mensagem. Deus te abençoe e um grande abraço.